Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo dessa vida de imigrante e hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que muita gente me pergunta: Espanha ou Austrália? Então eu vou contar para vocês nesse vídeo, mas já dá o seu like, já se inscreve aqui no canal. Se você tá pelo Instagram, já segue o meu perfil para você ver mais vídeos como esse. São países completamente diferentes. Para quem não sabe, eu morei na Austrália há quase 8 anos e estou aqui na Espanha morando há 5 meses. Então ainda sou um bebê aqui na Espanha, estou conhecendo o país. Não tem como dar um veredito para vocês. Esse vídeo, na verdade, não é um comparativo sobre os dois países, nem para colocar um como ruim e outro como bom, mas sim trazendo para vocês a minha experiência vivendo nos dois países. Quando eu cheguei na Austrália, em 2018, gente, eu me apaixonei pela Austrália. A Austrália é um país muito bonito. Só que de cara eu não tive aquela conexão emocional. Eu não conseguia me ver morando na Austrália no longo prazo. Então você tem muitos prédios novos, muita construção bonita. Então isso sempre me chamou muita atenção. Eu gosto de arquitetura nova. Então a Austrália nesse ponto para mim é incomparável. E foi isso que me aconteceu durante quase os 8 anos que eu morei lá. Era um país incrível. A estrutura da Austrália, ao meu ver, tá, gente, não tem comparação. Eu não conheço tantos países assim no mundo, mas eu imagino que a Austrália é sim um dos melhores países em questão de infraestrutura. Porém, teve um ponto na Austrália que sempre foi um incômodo, que é a questão da distância. Se vocês não sabem, a Austrália está a mais de 14 mil quilômetros do Brasil. Se você chegar no Brasil da Austrália, normalmente você pega ali 3 voos. Eu morava em Brisbane, então eu pegava Brisbane, Nova Zelândia, Santiago, Rio de Janeiro. Quando essa rota não estava funcionando, a gente tinha que pegar Brisbane, Qatar ou Dubai, né, que são 14 horas de voo, mais Qatar, São Paulo, mais 14 horas de voo, mais o voo para o Rio de Janeiro. Então era um voo extremamente cansativo e muito caro. Como eu estava falando com meu marido, que em 7 anos e meio que eu fiquei na Austrália, eu basicamente vi meu pai 4 vezes em 7 anos e 7 meses, né, colocando o tempo certinho. E a minha mãe eu vi 6 vezes, porque minha mãe foi para a Austrália 2 vezes, meu pai não quis ir por causa da distância, da viagem cansativa. Então eu vi minha família muito pouco. Eu sou filha única, então eu sempre senti um certo tipo de culpa também de não estar perto, de não acompanhar, né, a minha família. Então esse ponto na Austrália para mim sempre foi muito negativo. E por esse motivo muitas vezes eu pensava, tá, eu posso ter grandes coisas aqui, porque a Austrália é um país que tem um bom salário. A Austrália tem um bom salário de fato. Apesar do custo de vida ser alto, você consegue sim atingir certas metas. Eu acho o contrato de trabalho lá como autônomo muito mais fácil que em vários países, inclusive o Brasil. Mas o fato da distância sempre foi uma coisa que eu pensava, tá, eu vou ter uma casa muito legal aqui. E sim, eu tenho amigos aqui, mas cada um também tá cuidando da sua própria vida. E como que eu vou fazer? Minha família não vai poder visitar minha casa, meu pai nunca vai conhecer minha casa. Tem muitas pessoas que moram fora e não sentem isso, até porque às vezes a família tá em lugares diferentes, não tem aquele convívio direto. Durante o Covid, eu passei o Covid dentro da Austrália, então assim, eles fecharam as fronteiras da Austrália e se a gente saísse, a gente não podia voltar. Então eu fiquei basicamente 3 anos e meio sem ir pro Brasil por causa do Covid e isso me deu um choque de realidade de que eu estava sim muito longe deles e que de alguma forma, se acontecesse algo do gênero novamente, eu passaria pela mesma coisa. Tive que fazer terapia depois do Covid, porque eu não via muito sentido em estar na Austrália. Mas ainda financeiramente falando, ficava aquela coisa de tipo, ainda não é o momento de ir embora, não é o momento de ir embora. Então, fiquei prolongando muito esse processo de tomar a decisão de deixar a Austrália. Então, se eu fosse falar pra você assim, em questão de infraestrutura, questão de limpeza, essas coisas, a Austrália voa. A Austrália é um país maravilhoso para se viver, tem um lifestyle muito bom. Eu gosto muito hoje em dia de acordar cedo, terminar meu dia cedo e a Austrália tem muito disso. A Austrália é incomparável nesse quesito. Agora, o que eu digo para as pessoas sempre é: você tem que escolher o seu difícil, entende? Porque não dá para você viver no País das Maravilhas. Você sempre vai ter um ponto que vai ser ruim e bom para você. A Espanha, hoje, é um país que está muito mais perto do Brasil do que eu estava na Austrália. Então, por exemplo, esse ano de 2026, eu me mudei para a Espanha. Em janeiro, eu entrei como turista, apliquei meu visto e meu visto saiu em fevereiro. Em janeiro, meus sogros estavam aqui, conhecendo a Espanha com a gente. Então, meu marido já viu a família dele. Em abril, ele foi para o Brasil, porque ele tinha que resolver uns documentos e ficou com a família dele novamente. Eu fui para o Brasil agora em maio e meus pais vêm em dezembro para a Europa. Então, ou seja, em um ano, ele viu os pais dele 2 vezes e eu vi meus pais 2 vezes. Vou ver, né, no caso, 2 vezes. Isso é um fator que modifica muito a minha forma de viver aqui na Espanha. Eu consigo estar muito mais aberta para o país e para as oportunidades. É me adaptar às diferenças, né, que eu tive do impacto vindo da Austrália em questão de infraestrutura, em questão de limpeza, que isso sim na Espanha eu acho que peca um pouco na questão da limpeza. Eu consigo me abrir a me adaptar a um país em que eu tenho uma forma melhor de ir e vir. O ponto sobre o país que você vai escolher viver não é tanto se ele é o melhor ou o pior do mundo, mas sim aonde você se sente mais confortável e feliz.
E não adianta você estar num lugar em que você tem acesso a tudo, inclusive a questão financeira, e você tá se sentindo vazio, você tá se sentindo que sempre tá faltando alguma coisa. A Espanha pra mim hoje é isso, é um país de primeiro mundo, é um país seguro, é um país com custo de vida baixo. Então sim, os salários não são os melhores, mas eu ainda estou conhecendo o país, então eu não posso dar pra vocês um veredito sobre como é a Espanha. Eu vejo emprego aqui todos os dias, eu trabalho como nômade, mas meu marido já está trabalhando. Então eu acho que a questão do emprego varia muito da forma que você está regularizado ou não no país, mas isso é tema para outro vídeo. Se você não se importa de morar longe, se você não se importa de passar por essas questões migratórias um pouco mais difíceis, se você tem chance, se você é um engenheiro, se você tem um cargo, às vezes eletricista, se você é pedreiro, se você é pintor, esses são cargos que a Austrália super precisa e é um país maravilhoso, eu super indico você morar lá. Agora, se para você o quesito família pesa demais, é uma coisa que para você não vai saber lidar, como muitos amigos meus que eu tenho, então escolha a Europa. A Europa é mais próximo que o Brasil, você tem muitas chances de conhecer outras culturas e outros países perto do país que você decide morar. Não se prenda a uma visão alheia de que é ruim, que o salário é isso, que o salário é aquilo. Tudo é muito sobre a forma que você decide agir, sobre a forma que você decide fazer a sua realidade, principalmente quando você é imigrante. Porque aqui você não tem ajuda de ninguém, aqui é você e você. Então ou você corre atrás ou você vai embora. Então é sobre isso. Então não existe para mim o país perfeito. Existe o país que é mais conveniente para sua realidade. Então para minha realidade hoje, a Espanha é melhor do que a Austrália.